Colossenses, no capítulo 3, do verso 1. Do verso 1 até o 14, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E vamos prosseguir até o 17. E a paz de Deus, pela qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Amém. Irmãos, Colossenses, ela foi escrita com o propósito de demonstrar que Cristo é a cabeça da igreja. Quando você lê a carta aos Efésios, você sente desejo de ler Colossenses. Quando você lê Colossenses, você sente desejo de ler a carta aos Efésios. E isso é uma coisa lógica, porque Efésios nos diz que que a igreja é o corpo de Cristo. E vem Colossenses e diz que Cristo é a cabeça da igreja, não é? Então, para não ficar uma cabeça sem corpo, você logo sente desejo de estudar as duas. Cristo, os dois aspectos precisam ser entendidos, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Quando nós dizemos que Cristo é a cabeça da igreja, nós queremos dizer que a igreja é orientada por Cristo. Quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, nós queremos dizer que Cristo age através da sua igreja. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é o que nos permite cumprimentar. O nosso corpo é o que nos permite entrar em contato com o mundo, não
entrar em contato com as coisas que nos rodeiam. O nosso corpo nos permite realizar, o nosso corpo nos permite conhecer. E o nosso corpo, ele nos permite também nós desfrutarmos das coisas que existem nesta vida. Então, da mesma maneira, meus irmãos, a igreja como corpo de Cristo é através da igreja que Cristo realiza nesse mundo. Já viram aquele crente que tem aquela oração estranha? Jesus, vai na rua tal, número tal, e lá visita o teu servo que está no leito de morte. Meus irmãos, não foi isso que Jesus nos ensinou. Se você é o corpo de Cristo, é você quem vai, não é ficar mandando Cristo. Não é o que foi planejado, mas o que acontece? Nós somos o corpo de Cristo. Cristo vai agir neste mundo através das nossas vidas. Cristo vai agir na tua escola através de você. Cristo vai agir no seu trabalho através de você. Cristo vai agir no hospital através de você. Cristo vai agir onde você passar, através da sua vida. Cristo está agindo, porque você é a igreja, você está na igreja, você pertence ao corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, a igreja representa Cristo, a igreja age como Cristo. É por isso, meus irmãos, que os crentes, eles não devem se encolher, os crentes ficarem pessimistas, ou de repente se calarem, porque o mundo, ele entrará em contato com Cristo através das nossas vidas. Através de nós é que o mundo conhecerá Cristo. Paulo disse na carta aos Romanos: e como irão se não há quem os envie? Como pregarão? Como pregarão? E ele põe aquelas questões todas, as grandes perguntas da obra missionária, e ele demonstra que o que? A obra missionária, ela não vai andar sem eu e sem você. A obra missionária, ela conta com todos. O que está lá precisa dos que estão aqui, os que estão aqui contam com o que está lá. E desta maneira, meus irmãos, assim funciona o corpo de Cristo no mundo. Não adianta nada nós ficarmos orando, dizendo: Jesus, vai lá, Senhor, e fala lá no Iraque, fala lá no Iraque com alguma pessoa lá e o converte. Não, é necessário alguém ir, é necessário alguém se prontificar, e às vezes vai e não volta. Jesus falou que o semeador saiu a semear, não disse que voltou, não disse que voltou. Às vezes vai e não volta, meus irmãos. Então, mas é necessário alguém para ir, é necessário alguém para ir. Mas veja, somos o corpo de Cristo. Colossenses, Paulo está falando que Cristo é a cabeça da igreja. Ele está nos demonstrando, ele nos diz nesse texto sobre a vida espiritual. Por que eu devo dar atenção à vida espiritual? Porque eu devo cuidar da vida espiritual. Então, se Paulo estivesse aqui nesta noite, se você perguntasse: irmão Paulo, por que eu devo cuidar da vida espiritual? Por que eu não devo ser um crente domingueiro? Por que eu não devo ser um fã do Faustão, ou do Gugu, ou de tudo aquela porcaria que passa no domingo à tarde? Ó Senhor, por que eu não devo ocupar a minha mente com coisas mundanas? Por que eu não devo, Senhor, ter prazer na roda dos escarnecedores? Por que, irmão Paulo? Eu devo cultivar a vida espiritual. E Paulo te diria assim: olha, você deve cultivar a vida espiritual por causa da tua experiência. Mas que experiência, irmão Paulo? Ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ou se você experimentou a salvação, se a salvação aconteceu para você, se Cristo te libertou, se Cristo te deu uma nova vida, eis aí o primeiro argumento para você desenvolver a vida espiritual. Meus irmãos, veja como ele descreve a minha, a tua
tua cabeça, como diz a gíria lá fora. Olha, se alguém te convenceu, olha, se você sentiu simpatia por esta causa, não. Ele diz: se já ressuscitastes com Cristo. Meus irmãos, hoje em dia aparecem as ideias mais estranhas de salvação. Viram a esposa do Cacá? Cacá dava um excelente testemunho, dando os dízimos sem fazer a conta de quanto dá. Mas agora parece que a esposa dele só está a fazer a conta de quanto ele deu de dízimo. E então, onde vem, meus irmãos, cada vez que aquela mulher vai dar uma entrevista é uma lástima. Agora ela está pregando o evangelho, que é o seguinte: ó, Deus ama todo mundo como é, e tudo numa boa. E Deus ama verdadeiramente, mas Deus o que? Ele deseja ver. Lembra o que João Batista diz? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Produzir, pois, frutos de arrependimento. E aquela mulher, no entanto, ela diz assim: olha, eu descobri que o negócio é o seguinte, que esse negócio de denominação não vale nada. Esse negócio de denominação, eu não tenho que ter a minha denominação, você tem que ter a sua denominação. Esse negócio de placas não voga nada. Meus irmãos, isso é conversa fiada. É conversa fiada. Olha, pela casa se terá o caráter do filho. Pela casa se terá o caráter do filho. Olha, pegue um filho de uma casa bagunçada, onde ninguém é de ninguém, onde não há compromisso com nada, e veja qual o resultado da sua vida, meus irmãos. Assim também a igreja. Pegue crentes ensinados, doutrinados na palavra de Deus. Não vem com aquela conversa que uns têm com essa igreja não tem doutrina. Aí vai perguntar: o que é a doutrina? Ele diz: mulher não pode raspar as axilas. Meus irmãos, isso daí não é doutrina. Isso daí é como se fabrica um ET. Não é essas coisas, porque ele não pode nada. Coitada da mulher, não pode nada, não pode cuidar da beleza. Parece que poderia dever pôr uma igreja assim: quanto mais feio, melhor. Quanto mais feio, melhor. Então, essas coisas aí não é doutrina, meus irmãos. Doutrina é ensinamento. O ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrina é construir a casa na rocha. Doutrina é estar pronto para as tempestades da vida. Doutrina é viver de tal maneira que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado. Então, isso não é doutrina. Ao ensinamento, uma igreja ensinada terá filhos fortes, exemplares, conscientes do seu papel neste mundo. Os cuidados, meus irmãos, igrejas instruídas na vontade de Deus. Então a sua denominação é importante, sim. Tem aquele crente que diz: olha, eu não olho placa da igreja, não olho placa da igreja. E fica naquela situação, meus irmãos, que havia uma moça em Sarney que um dia disse para mim assim: olha, meu tio nunca tinha ido em São Paulo, e ele desejava muito ir em São Paulo para fazer compra. E daí um dia ele tomou o ônibus e foi sozinho. Mas só que viu aquele monte de gente, ele ficou tão desesperado que ele entrava nas lojas lá no Brás e cumprimentava os manequins. E cumprimentava os manequins. Tem gente, meus irmãos, agindo com a igreja dessa maneira, estão tão desorientados que eles entram em qualquer porta e já está agitando a mão, já está batendo palma, já está. Não, meus irmãos, a vida espiritual é construída com critério. Paulo disse para Timóteo: tu sabes as sagradas letras, sabendo de quem você tem aprendido. Você não recebeu de qualquer lado, não acumulou de qualquer lugar. Você recebeu a fé não fingida que estava na tua voz. Você recebeu a fé verdadeira que eu vi na sua mãe. Esta fé que você traz hoje. Aleluia! Esta fé que você traz hoje. Então tem que se ter um compromisso. Agora vem a esposa do Cacá e diz assim: eu descobri que esse negócio, olha, eu dizia assim: o céu é só meu, só eu que vou para o céu, e lá em casa eu quebrava o pau. Daí, meus irmãos, não é um problema dela. Não quer dizer
você não vai se tirar os cristãos todos por aí. Se você não está vivendo a vontade de Deus direito, qual é o teu dever? Chegar-se a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não é fazer uma regra para todo o Evangelho e de repente dizer assim: olha, tudo serve, tudo está bom, tudo funciona. Não é desta maneira. A Bíblia diz: o Senhor, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Há uma diferença. E Malaquias diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se vai dar para ver, porque tem diferença. Se não tiver diferença, dizer: olha, desista de ver. Não há diferença, é tudo igual. Mas ele diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha como eu devo buscar a vontade, como eu vou viver a vida espiritual, como eu vou cultivar a vida espiritual. Ele diz assim: por que devo cultivar a vida espiritual? Por causa da experiência que você teve. Você não deve pensar como os outros, há pessoas vivendo em cima de teorias. Você não deve pensar como os outros, há pessoas vivendo em cima de ilusões. Você não deve pensar como os outros, há pessoas vivendo em cima de bisbilhotice. Eu trabalhava com uma moça e um dia ela falou assim: olha, porque há muitos anjos da guarda, e a gente pode saber qual é o nosso. O meu é Saracael. Eu disse assim: olha, o seu, você nasceu quando? É um horóscopo diferente, um horóscopo de anjo. Você nasceu quando? Tá, que é o seu, é esse, né? Daí eu fiquei olhando assim. Daí eu falei assim: mas onde você descobriu isso? Qual a base de você acreditar nisso? Quem falou? Quem revelou isso? Esses nomes dela olhou assim para mim: quem revelou? Ninguém. Eu falei assim: mas como isso? Alguém tem que ter surgido com isso. Então surgiu. Ela falou assim: da minha intuição. Eu falei: então a sua fé vem de onde? Ela disse: da minha intuição. Que fé perigosa, hein? Porque a fé que depende de nós, meu Deus do céu, é a fé que nos levanta, é a fé que nos mantém de pé. Já pensou se você for a sua fé, você inventa? É que nem aquele cidadão do filme Náufragos que pega uma bola de vôlei e fica adorando lá, conversando com ela. Isso daí, meus irmãos, é uma doença mental, não é? Alguém que está normal, ela não confunde as coisas. A fé é para puxar-nos para cima, a fé é para nos levantar. Oh, o salmista diz assim: leva-me a rocha que é mais alta do que eu, porque tu tens sido o meu refúgio. Eu vou cantar alegre à sombra das tuas asas. Nós temos que ser levados mais alto, né? mais alto para coisa fora de nós. Agora você já pensou a sua fé surgir da sua cachola, né? Surgir assim da sua cabeça, a minha intuição surgiu, a sua fé surgiu da sua cabeça. Você sabe o que isso equivale? Você tentar se levantar puxando o cadarço do seu sapato. Eu vou para a lua, não vou de foguete, vou puxando o cadarço do meu sapato, eu vou erguer. Você não dá a lugar nenhum. Talvez você consiga um mal na coluna, mas justamente esse pensamento, a pessoa tentar se levantar, criar a sua própria confiança. Olha, meus irmãos, o mundo habita em si, está em cima de todas estas coisas, pessoas crendo nestas coisas todas. Mas, meus irmãos, a salvação em Cristo, não se confunda, a salvação em Cristo não é uma teoria, a salvação em Cristo não é uma bisbilhotice, a salvação em Cristo não é uma fé fabricada pela sua cachola. A salvação em Cristo é uma experiência poderosa de ressurreição. Ele disse: já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E a ressurreição, meus irmãos, não foi fácil, não. As Marias lá chegaram trazendo perfume. Vamos perfumar o corpo dele. Vamos aqui cuidar
do cadáver. E foram chegando, e no caminho estava pensando assim: quem mais me diz uma coisa? Nós vamos lá. Fulana, tem bastante força? Ah, não tem muita não. Você tem bastante força? Olha, eu não consigo grande coisa nesse terreno da força, e não tem. Ele diz assim: quem vai remover para nós a pedra do sepulcro? Como nós vamos fazer? Nós precisamos perfumar o corpo dele, nós precisamos cuidar do cadáver dele, mas quem vai te remover para nós a pedra do sepulcro? Mas quando chegaram, meus irmãos, a pedra estava removida e havia um anjo sentado em cima da pedra. Oh, a salvação em Cristo é isso. Você chega cheio de dúvida, você chega cheio de dilema, mas o poder de Deus te encontra, o poder de Deus traz as respostas, e é o anjo sentado. Daí olhou para as senhoras, perderam a viagem, né? Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Não está aí, já ressuscitou, já ressuscitou. Oh, meus irmãos, e vem Paulo e diz assim: você já ressuscitou com Cristo, você já experimentou o poder da nova vida, você já adentrou a experiência do milagre, você sentiu Deus levantar-se para a sua glória, a sua exaltação. Ele disse: você já experimentou isso, você vai valorizar a vida espiritual. Há um poder. Sabe por que o mundo não valoriza a vida espiritual? Ele diz: poder, poder. Os crentes falam de poder, poder. Que poder? Que poder? Ora, eles não creem no poder, então não há uma experiência nova, uma experiência diferente para eles. Mas você já experimentou o poder, você sentiu o poder que te transformou, você sentiu o poder que quebrou as suas cadeias, você sentiu o poder transformando o seu ódio em paz, transformando o seu ódio em benignidade. Você sentiu Deus te libertar, o poder que te libertou. E o que você deve dizer? Eu quero mais poder ainda, quero experimentar mais. Ou se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são de cima. Há uma experiência que te motiva. Mas, irmão Paulo, por que nós devemos buscar cultivar a vida espiritual? Ele diz assim: olha, não só pela nossa experiência, ele diz assim: onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não por causa da sua experiência, mas por causa da nossa afinidade. Afinidade, o que quer dizer? Afinidade quer dizer um amor, afinidade quer dizer um apego. Olha, o crente, o homem salvo, ele se apegou a quem? A Cristo. O salmista diz: a minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. Ele diz assim: se vocês já ressuscitaram, pensai nas coisas que são de cima, onde quem está? Onde Cristo está assentado. Uma vez um médico estava visitando um homem que estava moribundo, mas não conseguia acreditar em Deus, e ele foi visitar o homem, foi levar o remédio para o homem, e o médico era muito crente, e o médico foi, quando ia visitar os enfermos, aqueles médicos que iam nas residências antigamente na Inglaterra, e aquele homem levava o seu cachorro, ia com ele, e o cachorro se acostumou, que sempre quando chegava na porta da casa, ele entrava e ele dizia para o cachorro: deite-se. E o cachorro ficava esperando ele voltar. Daí, naquela noite, ele entrou na casa do homem para atendê-lo e para conversar um pouco do Evangelho. O homem falou assim: olha, eu queria ter a sua esperança. Eu não estou bem, doutor, eu estou morrendo. Eu queria ter certezas como o senhor tem. O que faz o senhor ter essa certeza que há uma vida depois e que esta vida é maravilhosa? Daí ele parou assim para pensar o que respondia para o homem. Daí ele escutou as patas do cachorro na porta, arranhando, né, querendo entrar. Ele diz: escute isso. Que é isso? Diz: o seu cachorro. O que ele está querendo? Ele está querendo entrar.
Por que ele está querendo entrar? Diz, porque você está aqui. Ele deduziu, lá é um lugar ótimo. Lá é um lugar ótimo, eu devia estar lá também, não foi? Então, é justamente assim que é o céu, a vida espiritual. Nós não fomos ao céu ainda, mas Jesus está lá, e nós sabemos que onde Jesus está, o lugar é ótimo, o ambiente é maravilhoso, porque Cristo entrou nas nossas vidas, e Ele tornou o nosso viver maravilhoso. Já pensou o céu dele? Como será? Olha, meus irmãos, a nossa afinidade com Cristo, a nossa amizade, a nossa intimidade com Cristo faz desejar o céu. Uma vez Thorwaldsen, que era um pintor holandês, um escultor holandês, incumbiram ele de tentar esculpir uma imagem de Cristo. E daí, escultor, irmãos, às vezes tem que estudar um mês quase, como vai fazer. Ele ficou pensando, ele foi para o Evangelho, estudou os 4 Evangelhos para tentar captar um pouco de como era a afeição de Jesus, a personalidade de Jesus. E então ele começou a esculpir, gastou vários dias, meses até, esculpindo aquela estátua de Cristo, sob encomenda de um nobre. Daí, quando ele terminou, o nobre pagou para ele o valor, ficou muito contente com a escultura que ele fez, admirou, pagou para ele o valor, ele foi para casa. Daí, quando estava em casa, chegou um outro nobre e falou para ele: soube que você é escultor, queria fazer de uma encomenda. Diz, o que o senhor quer que eu esculpa? Ele diz, olha, eu quero que seja esculpida para mim a estátua da Vênus de Milo. A Vênus de Milo, não se vê por tudo aí, é uma mulher nua, uma mulher nua, com um apelo de sensualidade, porque era isso que ela inspirava entre os gregos, e era esta a ideia que ela visava transmitir. Ele olhou bem para o nobre e disse, meu amigo, passe bem. Apertou a mão dele, disse, não vai trabalhar para mim? Não vou. Eu fiquei tantos meses imaginando como é a face de Cristo, que eu me tornei incapaz de pensar na Vênus de Milo. Ele o despediu e rejeitou o serviço. Sabe, meus irmãos, a vida espiritual é desta maneira. Quando você se aproxima de Cristo, quando você está sentindo-se cada vez mais perto, o diabo até sabe disso. O diabo passa longe quando o crente está perto de Cristo. Quando o crente, meus irmãos, está bem próximo de Cristo, o diabo vai para longe dele. Mas o diabo sabe quando o crente está meio capengando, aquele crente não vai para a igreja, o crente 6 horas. Uma vez no Jardim Rosolém havia um homem, meu pai estava apresentando as visitas, e daí meu pai foi apresentando, sobrou um homem, e alguém chegou, pastor, tem o senhor fulano de tal. Daí meu pai falou, aí nós queremos apresentar o senhor fulano de tal. Daí meu pai parou um pouco assim, e meu pai perguntou assim, seu fulano, o senhor é crente? Ele fez assim, mais ou menos. Olha, meus irmãos, isso é que é perigoso. O diabo sabe quem é crente mais ou menos. Quem é crente mais ou menos, o diabo sabe. Mas tem afinidade com Jesus Cristo. Se você tem afinidade com Cristo, desejará pensar nele. Se você tem afinidade com Cristo, desejará buscar a sua face. Se você tem afinidade com Cristo, desejará estar perto dele. A vida espiritual, o irmão Paulo diria assim, olha, deve-se cultivar a vida espiritual. O que nos move a cultivar? A nossa afinidade, a nossa experiência com Cristo, a nossa afinidade com Cristo. Mas o que mais? Ele diz a nossa condição. Veja o que ele diz no verso 3. Irmão Paulo, por que eu devo cultivar a vida espiritual? Ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua condição,
Como Paulo diria, você deve cultivar a vida espiritual por causa da sua condição. Você não é mais vivo para o mundo. Quando aceitou Jesus, uma barreira foi posta entre você e o mundo, e não adianta mais. Aquele não é mais um caminho de vitória para você, aquele não é mais um caminho de prazer e de alegria. Havia um hino que se cantava quando era pequeno, eu gostava muito de ouvir, eu colocava para repetir. É um hino que dizia: não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu desejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só vi ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Oh, meus irmãos, aquela vida passou para nós. Nós estamos isolados. Uma vez eu tive um sonho doido. Eu sonhei que eu tinha morrido, e que meu irmão, mais uns amigos meus estavam na sala conversando. Eu queria conversar com eles, e disse que eu falava, ninguém ouvia. E ninguém ouvia, e eu fiquei que nem bobo lá, não podia participar da vida dele. Por quê? Porque eu tinha morrido. Jamais me esqueci daqui, quando eu leio assim: já estáis mortos. Me vem, meus irmãos, na mente este sonho. Oh, você morreu, não adianta voltar à boate. Você morreu, não adianta voltar à prostituição. Você morreu, busque a vida que é de cima, a vida gloriosa que Deus preparou para você. Você está morto, é a sua condição. Voltar é perder tempo, voltar é sofrer, voltar é perecer, é olhar para frente e caminhar para Jerusalém celestial, é olhar para frente, meus irmãos, erguendo as vozes dos anjos, é olhar para frente com os olhos fixos nas promessas, é olhar para frente aspirando por andar nas ruas de ouro. Não adianta voltar. Não adianta voltar, já estáis mortos. Há muitos anos atrás, lá perto da estação de trem, Campinas, quando tinha a estação de trem, um irmãozinho, ele vinha voltando do culto, e daí tinha umas moças, era horário de começar um baile famoso que tinha por ali, Campinas, e o irmãozinho diácono da igreja vinha voltando. E quando ia passando lá, 3 moças chegaram para ele, estavam assim, meio para a rua, meio perdidas, assim. Daí ele ia passando, ela chegava assim: senhor, o senhor sabe aqui onde é o baile da saudade? Ele diz: minhas filhas, quando eu era deste mundo, e as desceram a ladeira correndo assim pela assombração. Justamente isso, uma vida separada, meus irmãos. Aquilo não é mais para você. O Espírito Santo está dizendo nesta noite: a boca de fumo não é mais para você. Eu coloquei na tua vida o meu nome. A bebedeira não é mais o teu caminho. Há uma glória para pôr sobre a sua vida, há uma luz gloriosa sobre o teu ser, e tu não deves perdê-la. Meus irmãos, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde está a minha vida, pastor? Qual vai ser o meu futuro? Qual vai ser o meu amanhã? Está com Cristo. Como eu vou saber, pastor? Se achei que é Cristo, viva com Cristo, e você descobrirá a vida gloriosa que Ele preparou para você. Mas, meus irmãos, a experiência nossa, a nossa afinidade, a nossa condição, mas por fim ele diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não, Paulo, porque eu devo cultivar a vida espiritual por causa da esperança. Por causa da esperança. Que esperança tem os que estão neste mundo? Nenhuma. Mas você tem uma esperança gloriosa. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com Ele em glória. Há alguns meses atrás, acho que uns 2 anos, morreu um irmão muito fiel, era porteiro da igreja sede,
E ele trabalhava para aquela empresa Evolution de segurança. Irmãos, e ele trabalhava, é um crente fiel, uma pessoa muito bom empregado. Os patrões gostavam muito dele. Ele morreu num acidente tão feio ali em frente à faculdade, que ele tinha pegado carona com um moço, e o moço foi cortar caminho. Em vez de ir lá para frente para voltar na outra mão, ele foi cortar ali. E daí vinha vindo um carro em alta velocidade e o atropelou. O pessoal diz que partiu o seu corpo no meio. Foi muito feio, um acidente muito feio. E ele era um moço tão fiel a Deus, um moço humilde, e um moço pobre, muito simples, pobre também, tinha vindo do Nordeste para trabalhar, e uma vida exemplar. As duas irmãs dele e a mãe que tinham vindo com ele, elas são fiéis, muito fiéis, congregam ali no Santa Maria do Amparo. E ele veio a falecer, passar para a eternidade. E daí chegou o dia do sepultamento dele. Meu pai ligou para mim para eu ir fazer o culto, o funeral. Daí eu fui e eu preguei sobre a esperança do céu, que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E quando eu estava falando, meus irmãos, estava, sabe, naquele culto, estava a dona da empresa. A dona da empresa e o dono, eles ouvindo a mensagem do Evangelho, em determinado ponto, aquela mulher começou a chorar muito. E aí, em funeral você não faz apelo, mas no dia seguinte aquela mulher aceitou Jesus como seu Salvador. Depois os seus familiares aceitaram, e eles estão todos servindo a Deus, não na nossa igreja, porque eles tinham uns amigos que depois os conduziram a outra igreja, mas eles se tornaram todos crentes na pessoa bendita de Jesus. Oh, meus irmãos, esta esperança é incomparável, ela não existe em outro lugar do mundo. As pessoas, Oswald Smith estava, quando pregava, quando estava como missionário entre os índios, ele disse: você quer ver o Evangelho? É vê-lo na prática. Havia na tribo que eu evangelizei, havia pessoas que aceitaram Jesus e pessoas que não aceitaram, e eu participei de 2 funerais. O primeiro funeral foi da filhinha de uma mulher que não quis saber do Evangelho. Ela continuou nas crendices da tribo, na fé daqueles da tribo. E quando chegou a hora do sepultamento, abriram a vala assim, e quando colocaram o caixão da sua filha, ela pulou dentro e ela começou a chorar, um choro tão dolorido, e ela não se conformava com a morte da criança. Ela começou a protestar contra Deus, contra a natureza, contra tudo, e ela arrancava os seus cabelos, e arrancou tantos cabelos que até ficou uma massa de sangue assim, misturada aos seus cabelos. Ele diz: eu vi isso e fiquei chocado. Mas passou-se alguns dias, eu estava no funeral de uma mulher que tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Mesma circunstância, ele disse, uma filha quase da mesma idade. E então o que aconteceu? Completamente diferente. O caixão foi colocado dentro da vala. Ela chegou-se perto e disse: ô filhinha, me aguarde no céu, nós nos apressaremos de novo e estaremos para sempre com o Senhor. E voltou-se e deu sinal para que lançasse a terra sobre o caixão. Oh, a bendita esperança, a esperança que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, a bendita e gloriosa esperança, meus irmãos, esta esperança que nos puxa para Deus. A Bíblia diz: o mundo passa e o que faz a vontade do mundo passa, mas que os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Os que confiam, esperam em Deus, eles atravessarão os tempos e estarão cantando os altos louvores lá na eternidade, os hinos de vitória do céu. Que Deus os abençoe grandemente. Meus irmãos, este mundo não vale nada, nada daqui vale nada, não se iluda. Uma vez meu pai achou que fez um negócio. Meu pai tinha acabado de se casar com a minha mãe, e daí uns ciganos apareceram no portão de casa oferecendo aliança, mas aliança bonita. E meu pai pensou: olha,
não chamou minha mãe para olhar. Minha mãe olhou assim e disse: olha bem, no tempo que nos casamos não pude te dar uma aliança bonita, mas agora eis a oportunidade. E o cigano dizia: o preço é muito bom. Meu pai comprou a aliança e ficou todo contente. E daí depois ele pensou assim: mas tão barato, né? Vamos no relojoeiro para ver que ouro é esse. 18 quilates, ver o que é, né? E daí quando foi no relojoeiro, ele passou assim na pedra, que fez assim, descascou tudo. Meu pai ficou tudo branco por dentro. Ele disse assim, meu pai disse assim: é ouro? É quantos quilates? Ele disse: olha, nem quilate, nem que morde. Nem quilate. Meu pai tinha sido enganado, meus irmãos. E quantas pessoas estão sendo enganadas, trocando a esperança, trocando esta experiência gloriosa que Deus te deu por coisas que não valem nada. Nada no mundo vale a pena servir a Deus e fazer a sua vontade. Eis o grande projeto para as nossas vidas. Eis, meus irmãos, a coisa mais preciosa para nós realizarmos nessa terra. Que Deus nos abençoe. Eu ia prosseguir falando, eu tinha mais uma divisão, mas não vai dar para prosseguir. E eu não gosto de deixar a mensagem pelo meio do caminho. Então fiquem só com essas 4, não me parem na porta para perguntar da outra.